Oi, gente. Esse é o curso de Química Inorgânica Básica. Eu sou a professora Raquel Mambrini e essa é a nossa aula sobre teoria do campo cristalino. Essa aula é a continuação da aula de energia de estabilização do campo cristalino, que a gente iniciou falando das geometrias octaédricas. E nessa aula nós vamos conversar um pouquinho sobre as outras geometrias, como tetraédrica e quadrática plana. Vamos falar um pouco de algumas distorções, de algumas geometrias e, por fim, fatores termodinâmicos. A aula de fatores termodinâmicos vai ficar para uma aula separada, é uma aula mais curtinha, mas eu achei melhor separar também. Agora, a gente vai falar um pouco dos nossos complexos tetraédricos, né? Os complexos tetraédricos diferem muito dos compostos octaédricos no geral. E nós vamos ver o que ocorre com o campo cristalino na presença de um complexo tetraédrico. Então, o desdobramento desse campo cristalino, né, dos orbitais D de um complexo, ele é totalmente diferente de um complexo octaédrico. Para começar, eu tenho um número de ligante menor repelindo os orbitais desse. A gente acabou de ver lá atrás que o número de ligantes, né, a simetria do meu campo, interfere muito no DSDQ. Então, aqui eu já tenho um primeiro indício que o meu desdobramento do meu campo cristalino vai ser muito diferente lá do meu octaédrico. E o que é o mais importante aqui para a gente é que a direção dos ligantes, eles não estão na direção de nenhum orbital. Vamos ver isso de uma maneira prática. Aqui está meu tetraedro, né? Eu tenho aqui um tetraedro com meu centro metálico ali no eixo, no centro dos meus eixos. E aí eu tenho, então, aqui a distância desses ligantes no ângulo aí de aproximadamente 108, 109 graus. A gente vê que esses 4 ligantes, eles estão fora dos eixos. Nenhum deles está voltado para um eixo. E isso, então, vai mudar a interação orbital D do meu metal com o meu ligante. Vamos analisar, então, caso por caso. Vamos começar com aqueles que estão lá no meu eixo Z, tá? São esses dois primeiros aqui. Esses dois primeiros são os orbitais DZ2 e meu orbital DX2 menos Y2. Vamos lembrar que o meu DZ2, ele tem ali sobre o meu eixo Z um orbital enorme, né? Um orbital enorme. Esse orbital, tá? Eu vou tentar desenhar aqui, depois eu apago, tá? Ele tá justamente aqui, olha, gente. Ele tá justamente aqui. Esse orbital, ele tá muito longe dos orbitais, dos ligantes que vão coordenar com o meu centro metálico. Aqui também eu tenho dentro do meu eixo XY, o meu orbital D, X2 menos Y2, que está sobre os eixos XY, que também está muito longe desses elétrons dos meus ligantes. Então, a gente fala que a repulsão elétron-ligante e elétron do orbital D é muito pequena, porque está muito distante. Agora, quando eu vou comparar lembrando que esses são os meus orbitais EG, né, gente? Que é o inverso do meu orbital EG para o meu octaedro, porque esses orbitais estão lá justamente junto com o ligante. Aqui, já nos meus orbitais T2G, eu tenho uma outra situação. Aqui os meus orbitais, vamos lembrar que o DXY, DYZ e DXZ, eles estão na bissetriz de um eixo. Quando ele está na bissetriz de um eixo, aqui perto está um par de elétrons, né? Está um orbital do meu ligante. Ele não toca, né? Diferente lá do meu octaedro, que eu tenho o ligante de frente para o meu orbital, aqui ele está próximo, mas ele não toca o meu orbital. Então, a gente fala que essa sobreposição ela é fraca dos orbitais, né? Isso aqui vai ter uma repulsão? Vai ter uma repulsão, mas bem menor do que lá dos octaedros e bem menor do que o meu T2G, do meu EG, desculpa. Então, aqui a gente vê que há uma inversão, né? E, de fato, quando eu olho para o meu diagrama, a gente vai ver que ele vai ser invertido. Então, só para ficar claro aqui, os orbitais nos eixos sofrem menor atração do que os orbitais nas bissetrizes dos eixos. Logo, a degeneração é invertida.
O complexo tetraédrico é exatamente o inverso do meu complexo octaedro. Os meus orbitais T2Gs vão subir, porque agora eles estão com maior repulsão, porque agora eles vão ter maior repulsão do que os meus orbitais octaedros, e os meus orbitais EGs, que é DZ2 e DX2 menos Y2, eles vão descer. Então, também há uma inversão dos valores, né, gente? Então, aqui para baixo agora vão ser estabilizados 6 DQs, e daqui para cima vão ser estabilizados 4 DQs cada elétron. Aqui tem uma representação que eu gosto muito de todos os orbitais Ds e meu campo tetraedro. Eu tenho aqui os meus ligantes em azulzinho, e aí eu tenho meus orbitais. Percebam que aqueles que estão nas bissetrizes, de fato, são aqueles que mais se aproximam do meu orbital. E agora, aqueles que estão no eixo estão muito distantes. Então, diminuiu a repulsão, abaixou muito a energia, então estabilizou invertido. Então, não tem erro. Complexo octaédrico, T2G embaixo, é G em cima. Tetraédrico, há uma inversão desse diagrama, ok? Então, aqui tem a inversão do meu EG com T2G e a estabilização de 6 DQs para baixo e 4 DQs para cima. É exatamente o inverso do meu octaedro. Uma coisa importante é que os complexos tetraédricos são todos de spin alto. A energia de desdobramento do campo nunca ela é grande o suficiente para superar o emparelhamento de spin. Como eu disse para vocês, este desdobramento aqui é menor. Por que é menor, gente? Menor número de ligantes, né? A gente viu que quanto menor o número de ligantes, menor o valor de 10DQ. É um dos fatores que alteram 10DQ. Como isso aqui é bem pequenininho, este desdobramento é muito pequenininho, não existe evidência de nenhum complexo que seja de campo forte para os tetraedros. Lembrem sempre disso. Toda vez que eu estiver falando de um tetraedro, eu vou estar falando de um complexo que ele é spin alto, ok? Só para a gente comparar aqui, nós vamos pegar um diagrama de um complexo octaedro e um diagrama de um complexo tetraédrico. Então, a gente tem a inversão, como eu disse, né? Os orbitais T2Gs aqui no octaedro está embaixo, e lá no meu tetraedro está em cima. Como o número de ligantes altera o valor de 10DQ, essa diferença aqui, ela é menor. Notoriamente, a gente vê que o meu gráfico, ele é menor, né, gente? Ele está desdobrando menos aquele campo. E pela força, pela simetria do meu campo. Vamos supor que eu tenha um complexo de que o metal tem a configuração D2. Se ele tem a configuração D2, ele vai ter essa representação, né? 2 elétrons ali no T2G. E aí, quando é no tetraedro, é a mesma coisa. 2 elétrons ali embaixo, só que agora no meu EG. Vamos calcular a energia de estabilização do campo cristalino e fazer uma comparação. Aqui eu tenho 2 elétrons na parte de baixo aqui do T2G, cada um estabilizando com 4 DQs. Então, a minha energia de estabilização do campo cristalino é menos 8 DQ. Então, favorece ali a complexação com o octaedro. Quando a gente vai ali para o meu tetraedro, a gente vai calcular e agora a gente sabe que cada um aqui de baixo estabiliza com 6 DQs. Então, cada um, 2 vezes 6, vai estabilizar o todo menos 12 DQs. Quando eu olho para isso, eu falo, Raquel, quando eu olho para essa situação, dá a impressão que o meu campo tetraédrico vai ser mais estável, porque está estabilizando 12 DQs, enquanto que o meu octaedro está estabilizando só 8 DQs. Mas quando a gente vai para as contas, a gente tem que lembrar que o valor de 10 DQ do octaédrico, ele é diferente do meu valor de 10 DQ do tetraedro. O valor de 10 DQ, gente, é o valor dessa energia. Notoriamente, a gente vê que esse valor aqui, ele é maior. Lá atrás, eu falei com vocês que, geralmente, o valor de 10 DQ de um campo octaédrico é quase o dobro de um tetraedro. E o valor exato o valor de 10 DQ de tetraédrico, ele é 4/9 do valor de 10 DQ de um octaedro. Então, é bem menor, realmente, o desdobramento do campo cristalino. Então, vamos fazer umas contas aqui. 10 DQ do campo tetraédrico vale 4/9 do 10 DQ de um campo octaédrico.
Se o meu campo tetraédrico estabilizou 12 DQs, quanto que isso é em relação ao octaédrico? X, regra de 3 básica. E isso vai dar uma diferença de 5,3 10 DQs de um campo octaédrico. Quando eu comparo isso com isso, eu vejo que o meu octaédrico é muito maior. Então, geralmente, quando eu estou comparando um campo octaédrico com um campo tetraédrico, o meu complexo vai tender a formar um complexo octaédrico, porque ele estabiliza muito mais do que um tetra. Então, no geral, as coordenações de número de coordenação igual a 6, elas são mais favorecidas porque aumenta a simetria do campo, favorece muito, e porque o valor aí mostra que, de fato, ela compensa mais do que um tetraedro. Então, vamos sistematizar isso em relação ao tetraedro. A coordenação tetraédrica, ela não é esperada se complexos octaedros ou quadrados planos forem favorecidos. Vamos lembrar, gente, que isso é uma estequiometria, né? Assim, se eu quero tender a formar um complexo tetraedro, a minha estequiometria tem que ser bem exata para não tender a formar um complexo octaedro. Mas, no geral, vamos supor, eu coloco lá 1 mol de ferro, vou supor, com 4 mols de cianeto. A ideia é que 6 cianetos vão se coordenar um ferro e um vai ficar coordenado, porque eles tendem a formar o número máximo de coordenação. Então, o tetraedro ele é favorecido quando a energia do campo cristalino é zero. Ou seja, são complexos de não metais, né? Os complexos ali, por exemplo, formados por enxofre, são aqueles complexos que não têm um metal ali participando. Ou metais típicos. O que são metais típicos? São metais que não são compostos de transição. Ou então, complexos de metal de transição com a configuração D0. Porque se ele é D0, ele não estabilizou o campo cristalino, né? Não teve ninguém ali no 4DQ. D5 espinho alto. Por que D5 espinho alto? Eu não falei disso até o momento, mas vamos calcular aqui rapidamente. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Um complexo de spin alto D5. A energia de estabilização do campo cristalino vai ser 3 vezes menos 4 DQs, porque tem 3 elétrons ali no T2Gs, mais 2 vezes a energia de 6 DQs. Quando eu tenho 2 elétrons ali no 6DQ, vai estabilizar então de 12. Menos 12 com mais 12 vale 0. O que isso quer dizer? Quer dizer que o desdobramento não é favorecido. Complexos D5 não são favorecidos pelo meu campo octaédrico, porque a energia de estabilização vale 0. Isso é a mesma coisa também para complexos D10, né? Quando eu tenho complexos D10, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É a mesma coisa. Aqui, ao invés de ter 3, aqui vão ser 6, e aqui vai ser 4, que também vai dar 0. Então, o tetraedro, ele é favorecido dessa maneira, quando eu tenho complexos que são D5 spin alto ou D10, porque a energia de estabilização do campo cristalino vale 0. Ou seja, não está favorecendo a formação daquele complexo octaedro. Então, ele tende a formar um tetraedro. Ou então de não metais ou metais típicos. Alguns exemplos, então, por exemplo, BF4 menos, é um complexo, né, formado por um ácido de Lewis como a base de Lewis, mas não é com um composto de coordenação. O alumínio é um metal típico, né? O manganês não. O manganês, ele já é um metal de coordenação, um composto de coordenação, formado por um metal de transição. Então, ou ele está na configuração D0, D5 spin alto ou D10. E aqui também eu tenho o meu cloreto, o meu tetracloro ferro 3, ferrato, né? Ferrato 3. E aqui o meu complexo com zinco também. Então, o que a gente tem que lembrar? Quando é tetraedro, geralmente são aqueles metais típicos ou não metais, ou D0, D5, spin alto ou D10. Uma coisa que eu acabei de conversar com o Brian é sobre isso. Por outro lado, a geometria, ela propicia uma repulsão mínima ligante-ligante, né? Eu tenho ali o maior ângulo que eu posso ter dentro de um número de coordenação 4. Então, quando eu tenho ligantes muito grandes, mesmo que eles não tenham essa configuração,
ele pode favorecer uma geometria tetraédrica. E a alta carga negativa também favorece uma geometria tetraédrica. Veja aqui que eu tenho complexos tetraédricos com ligante oxigênio que tem uma alta carga negativa. Por que ele tem uma alta carga negativa? São duas cargas negativas e um átomo muito eletronegativo. Então, essa carga é muito concentrada. A mesma coisa para o cloreto, é uma carga negativa num átomo muito pequeno e um átomo eletronegativo. Então, esse ponto de carga é muito favorecido, e isso também favorece a minha geometria tetraédrica. A maioria dos complexos são tetraédricos, ou eles são com cloreto ou com oxigênio. Agora, gente, a gente vai conversar um pouco sobre as distorções tetragonais da geometria octaédrica, para a gente chegar lá no meu quadrático plano. A gente vai conversar um pouco agora sobre o que acontece de verdade dentro dos meus complexos, porque realmente é um pouco diferente da teoria real, né? da teoria teórica mesmo, né? Não experimental. Quando a distância metal-ligante, segundo o eixo Z, é diferente, e isso pode acontecer, a gente fala que o complexo ele sofre uma distorção. E isso vai ser chamado de distorção tetragonal da geometria octaédrica. Por quê? A geometria octaédrica ela é exatamente isso aqui. Meus 6 ligantes, sendo 4, eles estão num plano, e aí eu tenho um ligante para cima e um ligante para baixo. Essa aqui é a minha geometria octaédrica perfeita. Todos os ângulos de ligações são idênticos, porque eu tenho aqui um ângulo de 90 graus aqui entre estes ligantes, e aqui no meu plano a mesma coisa. Agora, o que eu observo experimentalmente é que às vezes eu posso alongar essa ligação, ou seja, essa distância de ligação é maior do que essa aqui do meu plano. Isso é chamado de distorção tetragonal de alongamento. É quando o meu eixo Z é totalmente alongado ali. E eu tenho uma outra situação, que é uma situação de compressão. Essa distância do meu ligante que está aqui para cima no meu eixo Z é menor do que a ligação que está aqui no meu plano. Isso é chamado de distorção tetragonal de achatamento. Ele é achatado. Aqui, então, eu tenho o meu complexo perfeito, né, onde essas ligações são idênticas, na ordem aí de ppm, mas de picômetro, não ppm não, picômetro, na ordem de picômetro e idênticas. E só que algumas situações me mostram que eu tenho um alongamento ou um achatamento. Então, nós vamos conversar agora sobre isso. Se a gente está falando de eixos, de alongamento, de achatamento, a gente tem que falar de interação orbitalar de novo. Só um fato importante, deixa eu apagar aqui embaixo, senão vocês não conseguem ler depois no vídeo. Ah, que beleza. Tá tudo muito bom. Uma coisa importante é que, obviamente, essas distorções elas não são favorecidas, né? Pois elas diminuem a energia da ligação metal-ligante. Porém, em alguns casos, quando ela acaba ocasionando um desdobramento secundário de orbital D, pode resultar uma energia de estabilização a mais. Então, vamos voltar. O mais estável seria um octaedro perfeito. Quando alonga ou quando achata, causa uma distorção ali no meu campo, e isso não é favorecido. Mas, dependendo da minha interação, do número de elétrons que tem nesse orbital D, isso pode estabilizar. É o que a gente vai ver aqui agora. A gente vai começar falando de um efeito que é muito conhecido como efeito Ian-Teller. Não é Jean, tá, gente? É Ian-Teller. É com J, mas o nome dele é Ian. Ian-Teller. O teorema de Ian-Teller, ele fala o seguinte: quando eu tenho orbitais degenerados, ou seja, orbitais de mesma energia, eles não podem ser ocupados desigualmente, porque isso causa uma distorção no meu sistema. Por um exemplo, eu tenho meu orbital EG lá em cima, lá no meu campo octaédrico. Se ele está preenchido assim, segundo Ian Teller, isso não é favorável energeticamente. Então, isso vai causar um efeito de distorção. Ou, por exemplo, quando eu tenho... Isso aqui é um preenchimento igual, né? Ele fala que esse preenchimento é o ideal.
porque ele está igual em orbitais degenerados. Quando eu tenho isso aqui, por exemplo, ele já distorce o meu campo, porque ele está, de alguma maneira, desestabilizado. Então, Ian Teller fala isso, o teorema de Ian Teller fala isso. Orbitais degenerados não podem ser ocupados desigualmente, porque isso causa alguma distorção, uma distorção no meu sistema. Para evitar essa configuração eletrônica desfavorável, as moléculas, então, vão distorcer para fazer com que esses orbitais não sejam mais degenerados, ou seja, ele vai criar uma situação ali no meu orbital para que ele não seja mais de mesma energia. Então, assim, favorece o meu sistema. Então, vamos ver o que a gente está conversando sobre isso, né? Então, aqui eu tenho um sistema de alongamento no eixo Z. Olha lá, eu afastei os meus ligantes do meu eixo Z, ok? Se eu estou falando de eixo, estou falando de orbital, vamos analisar os orbitais. Vamos supor, então, que esses ligantes estejam mais afastados. Lá no meu eixo Z, vamos retomar os orbitais de novo. Lá no meu eixo Z, eu tenho este orbital, que é o meu DZ2, que está em cima do eixo, né, gente? Ele está exatamente aqui em cima do eixo. Esse ligante interagindo diretamente com esse orbital. Lembra que exatamente isso causa uma repulsão muito grande e sobe meu orbital lá para cima, formando, então, meu orbital EG. Aqui eu tenho meu orbital destes2 menos Y2. Ele também está sobre os eixos, né? Só que agora, este orbital, esse ligante sendo afastado ou não faz importância tão grande para o meu orbital destes2 menos Y2, porque está ali afastando no eixo Z, eu estou aqui no meu eixo XY e não estou sendo afastado. Ou seja, eu agora estou tendo uma diferença de energia. O que antes, lá no octaedro perfeito, isso era igual, porque eu estava considerando aqui estes orbitais sendo superpostos, e aqui não mexeu em nada, porque eu continuo no meu plano. Aqui, então, eu vou ter uma distorção. Este orbital vai ter energia diferente. Então, a interação eletrostática entre os ligantes do DX2 menos Y2 e DZ2 já não vai ser mais a mesma, só para dificultar a nossa vida, né? Agora eu vou ter uma diferenciação dentro dos meus orbitais EGs. Lembrando que, se eu estou afastando ele aqui do meu orbital, ou seja, se ele está sendo distanciado do meu orbital, a repulsão está diminuindo. Se a repulsão está diminuindo, eu vou ser estabilizado. Vamos ver o outro caso, dos meus orbitais T2G. T2G, eu tenho a situação dos meus orbitais nas bissetrizes dos meus eixos. Então, vamos analisar um por um. DXY não tem nenhum orbital sobre o meu eixo Z. Se não tem nenhum orbital sobre o meu eixo Z, ele aqui não é afetado, né? Ele não é afetado, porque no eixo Z não está acontecendo nada com esses orbitais. O DXY, o DXZ, agora eu vou ter. Eu acho que aqui tá errado, né? Peraí, DY. Ah, eu que li errado, desculpa, isso aqui é DXY, né? Esse é DXZ. Já o meu DXZ, eu tenho no meu eixo Z, eu tenho esse orbital. Então, ele está interagindo de forma diferente com o meu orbital do que aqui. Aqui o meu eixo Z, se ele está afastado ou se ele não está afastado, não faz diferença nenhuma. A mesma coisa do meu DYZ. O meu DYZ, ele tem uma contribuição no meu eixo Z que vai ser afetado com esse afastamento do meu orbital Z. Então, de novo, a interação eletrostática entre os ligantes DXZ e YZ já não vai ser mais a mesma do que o meu orbital DXY. Agora, é importante pensar que o efeito Ian Teller, ele ocorre só sobre os orbitais Z. Só sobre os orbitais Z, então só os orbitais que estão relacionados com o eixo Z vão sofrer algum tipo de interação. Vamos ver como que vai ficar isso, né? Então, vamos considerar o primeiro caso, que é um caso de alongamento no meu eixo Z. Essa distância aqui fica maior. Se a distância fica maior, vamos lembrar que a repulsão deste ligante no eixo Z fica menor, então estabiliza. Então, aqui eu tenho meu campo octaédrico perfeito, né? Meu campo octaédrico. E aí, T2G e EG, como a gente sabe, e agora a gente vai analisar. Olha só, quem está lá no meu eixo Z vai ser estabilizado, uma vez que a repulsão vai ser diminuída.
Como o meu DXY não foi alterado, eu vou ter um aumento da energia ali, porque como ele não foi alterado, ele aumenta a energia para que o meu DXY seja favorecido. Isso é chamado de desdobramento do campo cristalino octaédrico, ou distanciamento ou distorção tetragonal. Esses valores são chamados de delta pequeno, 1/3 de delta pequeno. Lembrando que isso aqui é delta maiúsculo, né? Esse aqui é delta minúsculo. Então, como para baixo tem 2, 1/3 vai ser relacionado para cada elétron aqui e 2/3 para aquele que está lá em cima. Agora, vamos lá no meu EG. No meu EG, a gente viu que o meu DZ2 ele vai ser totalmente favorecido, porque vai ter um alongamento exatamente nesse eixo, então vai desdobrar ali para baixo, estabilizando o meu sistema. Enquanto o meu DX2 menos Y2 não é interferido, então ele sobe de energia para que eu tenha estabilização do meu DZ2. Aqui é um só para um para baixo e um para cima, então eu tenho metade de delta e metade de delta para cima. Coisas importantes que a gente tem que... Não, deixa eu racionalizar isso antes da gente passar para o achatamento. O que a gente tem que observar? Esse delta é enorme, né? Esse desdobramento do campo cristalino é muito grande. Esse daqui é pequeno, gente, é um pouco de energia a mais que está sendo estabilizado se ele é alongado. Aqui eu vou ter um pouquinho mais de energia se ele é alongado, ok? Uma consideração importante, geralmente essa distorção é maior do que essa, porque esse aqui está sobre o eixo, né? Ele está exatamente ali no eixo, então acaba que favorece mais. Mas são dados experimentais, ok? Não se esqueçam disso. Vamos ver agora o outro caso de achatamento. Se está achatando, a situação é exatamente o inverso. Quem está sobre o meu eixo Z está aumentando a repulsão. Se está aumentando a repulsão, inverte esse diagrama. Quem não tem componente Z vai para baixo, quem não tem componente Z vai para baixo, e quem tem componente Z vai para cima. Com os mesmos valores de antes, só que agora invertido, e agora desestabilizando muito o meu sistema. Ou seja, foi comprimido, aumentou a repulsão, inverte. Quem tem Z sobe e quem não tem Z desce. Vamos ver como é que fica então. Eu tenho duas situações. Esse é o meu campo octaédrico perfeito, que é o campo aqui que está no centro. Eu até coloquei aqui um D9 para a gente fazer umas continhas. Nós vamos fazer daqui a pouquinho. A gente tem, então, aqui o meu campo octaédrico perfeito. E aí, eu vou ter um caso de alongamento. Quando eu tenho aqui um alongamento, eu vou preencher da seguinte maneira. Aqui eu tenho 6 elétrons, 2, 4, 6. Eu vou preencher 2, 4, 6. Olha um ponto importante, gente. Quando eu tenho 6 elétrons aqui, vamos calcular primeiro a energia do campo... Eu não sei se eu calculei. Acho que eu calculei lá na frente, mas eu vou calcular aqui. A energia de estabilização do campo cristalino para um D9 vai ser 6 vezes menos 4 dQs, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui embaixo, mais 3 vezes a energia de 6 dQs. Agora, vamos só voltar aqui em cima. Não, nunca se esqueçam do meu íon livre, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos lá. Quantos emparelhados eu tinha? 1, 2, 3, 4 pares. 1, 2, 3, 4 pares. Neste caso, eu não preciso considerar nenhuma energia de emparelhamento, porque ele já estava emparelhado antes. Então, aqui, a minha energia do campo cristalino, a minha energia de estabilização do campo cristalino é justamente essa. Não tem que considerar nenhum P, porque ele já veio do meu íon livre emparelhado. Então, eu tenho menos 24 dQs mais 18 dQs, eu tenho uma estabilização de menos 8 dQs. Então, beleza, o campo D9 está estabilizado. Então, fazer ele assim está estabilizado. D9 estabilizou. Agora, se eu tiver um alongamento, vamos considerar. Então, eu já vou considerar aqui o meu alongamento, para esse lado daqui, a energia de estabilização do campo cristalino, eu vou copiar, menos 8 dQs. Isso aí não muda, né? Porque ele foi estabilizado. Agora, eu vou ter somado aqui 1, 2, 3, 4.
4 vezes 1/3 de sigma, mais 2 vezes... Desculpa, gente, as contas erradas. Vou apagar. Desde quando? Deixa eu apagar aqui. Desculpa. As contas. Ah, Jesus amado. 18 mais 6, 24. 4 vezes 1/3, então, eu falei sigma, que também é delta, né? Desculpa. 4 vezes 1/3 daqui da estabilização, 1, 2, 3, 4, mais 2 vezes a desestabilização de 2/3. Mas não coube, vou colocar aqui embaixo, hein? Lá de cima, vamos lá. Mais 2 elétrons estabilizando meio delta, mais 1 elétron, ai, podia ser lá dentro, estabilizando meio. Vamos lá. 4 vezes 1/3 mais 2 vezes 2 dá 4/3. Isso aqui é menos, porque aqui está estabilizando para baixo, né? Corta este com este. Aqui também é menos, ó. Aqui eu tenho 2 elétrons. 2 vezes meio vai dar... Deixa eu colocar direto aqui. CC é igual a menos 6 dQs mais não, vou colocar menos direto. Menos 2 vezes meio vai dar menos 1. Então, menos sigma, delta, mais meio. Isso é igual à energia de estabilização do campo cristalino, vai ser menos 6 dQs menos meio de deltinha. Ou seja, neste caso, é favorecido. Se eu tiver um pouco de alongamento no meu eixo, é favorecido porque eu estabilizei meio aqui. Gente, qualquer energia que chega para estabilizar o meu sistema, ele é favorecido, porque na energia, a gente trabalha, na natureza, a gente trabalha o tempo todo para ter menores energias. Então, neste caso, quando ele é D9, é favorecido ali um alongamento. Então, as contas são feitas igualmente, são feitas lá para o meu campo octaedro. Uma coisa importante que a gente já tem que começar a ficar ligado nisso, porque facilita muito nas contas, aqui eu fiz tudo para mostrar. Mas quando eu tenho o total preenchimento do campo, da estabilização, isso é nulo, né? Isso cancela, porque é 1/3 para baixo de 2 e 2/3 de 1 para cima. Então, no total, cancela. Isso para tudo, tá, gente? Para T2G e EG, para alongamento e achatamento. Então, fiquem atentos a isso, porque já ajuda muito a cortar aí na hora dos cálculos. Eu gosto de fazer tudo, eu sempre faço tudo porque fica completo para vocês. Mas podem saber que o preenchimento igual dos orbitais traz uma não estabilização, né? Não estabiliza o meu campo, porque a energia fica zero. Então, vamos lá. Em qualquer dos casos, os orbitais T2G são os menos afetados, como eu já disse para vocês, porque eles não estão dirigidos na direção dos ligantes. Nesse caso de alongamento e achatamento, quem está no eixo, ele é mais afetado, vamos dizer assim. Valores de delta são menores do que valores de 10 daqui, eu já disse isso para vocês. Vamos ver um exemplo, então. Vamos pegar aí um complexo de cobre 2+, onde eu tenho número de coordenação igual a 6, número de coordenação alto, então campo octaédrico, a amônia é o ligante de campo forte, a Raquel eu não sei, não decorei a série espectroquímica, fica calmo, porque a série espectroquímica está lá na prova, ela está lá na lista de exercícios, mas com o tempo vocês vão lembrar quem que é fraco, quem que é forte, os mais usados vocês vão acabar lembrando. Então, muito bem, ela é neutra, então a carga aqui de fora é a carga do meu complexo. Ó, do meu metal, desculpa. Então, cobre 2+, ele vai ter a configuração cobre, que é argônio 4s1. Eita, não é não, hein? É 4s1, 3d9. Mentira, ela é 4s2, 3d9, que fica 4s1, 3d10. Já coloquei direto, tá? Vamos subir aqui para relembrar. O cobre, ele é argônio 4s2, 3d9. Passa um para lá para estabilizar, 4s1, 3d10. Quando eu tenho cobre 2+, ele vai ser, perdão, 4s0, 3d9. É o mesmo caso que a gente acabou de ver ali atrás. Então, a gente vai supor um alongamento. Então, eu vou fazer tudo que eu fiz ali atrás de novo, que é bom que fica relembrado. Então, a energia... aqui eu fiz a conta certa. A energia do campo cristalino de estabilização é menos 6 dQs, como a gente calculou.
e aí então eu vou ter a minha distorção. A distorção tetragonal vai me dar, então, aquelas continhas, ó, eu fiz conta certa, que vai dar menos 6dq menos meio de delta. Uma coisa importante é que medidas de raio-x comprovam isso. No raio-x, a gente vê que a gente tem 4 ligações da amônia, aqui eu coloquei ppm de novo, gente, é picômetro, tá? A 207 picômetros do cobre 2+. E duas ligações com a amônia a 262. Olha só, tem um alongamento considerável, né? 60 picômetros mais ou menos de cobre, de distância ali do meu cobre. Então, esses dados, eles são comprovados por medidas de raio-x, por exemplo. Por que que isso acontece, então? Porque, segundo o Ian Teller, olha só, eu vou considerar aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, os elétrons de mesma energia estão preenchidos igualmente. Então, segundo Ian Teller, isso está ok. Se são degenerados, estão preenchidos igualmente e isso não causa nenhuma distorção. Agora, quando eu estou aqui em cima, eu tenho um preenchimento desigual, né? Se o preenchimento é desigual, segundo Ian Teller, o próprio orbital distorce para ficar degenerado, para ficar igual, para ficar com preenchimento de energias diferentes em orbitais diferentes. E isso é comprovado por técnicas, por exemplo, de raio-x. De fato, os orbitais, isso é muito lindo, né, gente? Quando o orbital ele vê que ele está sendo preenchido diferente, ele se desdobra, ele faz uma distorção para que fique, então, com uma estabilização maior. E isso, gente, já acontece antes. Olha, isso aqui é quase um efeito Ian Teller, né, no átomo de cobre. Olha só, o átomo de cobre, ele é 4s2, 3d9. Quando o meu átomo vê que ele tem a possibilidade de ficar com todos preenchidos, ou seja, orbitais degenerados com a mesma configuração eletrônica, ele faz. Ele passa lá meu elétron para o 3d10. Então, isso é comum dentro do átomo, dentro de substâncias. Quando eu tenho orbitais de mesma energia preenchidos diferente, eles se organizam para dar uma estabilizada ali no meu sistema. E isso é comprovado por técnicas avançadas, como técnicas de raio-x. Muito bem. Isso aqui é uma constatação do que eu disse ali atrás. Não é difícil perceber que quando os orbitais EGs e T2Gs, eles têm o mesmo número de elétrons, D0, D3, D5, spin alto, D6, spin baixo, D8, D10, não ocorre distorção. Por que não há aumento da estabilidade? Porque eles estão preenchidos igualmente. Então, cancela este desdobramento, ok? Uma dica, não decora isso, gente. Faz diagrama. Fez diagrama, calcula o desdobramento. Eu acho que é a maneira mais... Porque me incomoda muito isso nos livros didáticos, né? Eu nem pus essas tabelas aqui para vocês. É muito comum a gente ver tabela assim. D0 energia tal, D1 energia tal. Eu acho que isso emburrece a gente, porque aí chega lá na frente, você esqueceu a tabela, e aí você não sabe fazer um diagrama, você não sabe calcular a energia de estabilização do campo cristalino. Quando você aprende a calcular a energia de estabilização do campo cristalino, o desdobramento, etc., não tem erro. Você não precisa de tabela, você só precisa preencher um diagrama que geralmente está lá na prova. O diagrama está pronto, é só preencher. Então, fiquem atentos a isso, ok? Não decora, aprenda a calcular. Então, agora a gente vai chegar no nosso último tópico, não o último, porque a gente vai falar um pouco da termodinâmica também, desses complexos, e vamos falar também um pouquinho sobre a teoria no geral. Mas o último tópico dos números de coordenação. Vamos falar dos nossos quadráticos planos. Complexo quadrático plano, a gente já sabe, né? Eu tenho 4 ligantes que estão ordenados ao redor do íon metálico, formando, então, 5 espécies. O metal com os meus 4 ligantes. E eles estão sempre no meu plano XY. Lembrando que aqui em cima eu tenho o meu eixo Z, concorda? Então, aqui é meu plano XY. Os complexos quadráticos planos, vocês já estão cansados de saber, eles são característicos de metais que têm configuração D8. E eles são quase sempre spin baixo. Isso é, 8 elétrons estão emparelhados para formar complexos diamagnéticos. Então, quase na sua totalidade, quadráticos planos são diamagnéticos. E a gente vai ver por quê. Uma explicação disso aqui em relação aos meus orbitais. Então, muito bem, eu só vou voltar aqui, então, naquela situação de distorção do meu campo octaédrico. Aqui eu tenho
meu octaedro perfeito. Aqui eu tenho um alongamento no eixo Z. E aqui eu tenho um alongamento que eu chamo do infinito do eixo Z. Eu já disse isso várias vezes para vocês. Um quadrático plano é um octaedro frustrado. Nesse quadrático plano, o meu eixo Z alongou tanto, ele foi tanto distorcido, que o ligante saiu do meu centro de coordenação, saiu da minha esfera interna. Então, um quadrático plano é o efeito limite do alongamento do efeito Ian-Teller. Se a gente remove dois ligantes do eixo Z, então, de um sistema octaédrico, chegamos, então, a um sistema quadrado planar. Então, esse é um caso extremo da distorção tetragonal, que os ligantes são afastados lá no meu infinito. Só vou colocar aqui, eu não gosto desse diagrama, tá? Esse é um diagrama que está, por exemplo, no livro do Química Ciência Central, eu não gosto dele, eu vou colocar o que eu gosto, mas eu vou colocar só para a gente racionalizar em termos de orbitais. Então, vamos pensar que aqui embaixo eu tenho, vamos lembrar, eu gosto de explicar isso lá no outro, mas vamos nesse aqui. DXY e DXZ e DYZ são meus orbitais T2Gs. E DX2 menos Y2 e DZ2 são meus orbitais EGs. Vamos lembrar, então, que os orbitais que estão no eixo Z, eles estão totalmente favorecidos, porque agora nem ligante eu tenho ali mais, né? Então, como eu não tenho ligante aqui, eu não tenho repulsão. Se eu não tenho repulsão, principalmente no meu orbital DZ2, olha para onde que ele veio. Ele veio aqui para baixo. Ele abaixou muita energia, porque eu não tenho ligante ali. E ali também, quando eu tenho o DXZ e meu DYZ, ele vai ser muito favorecido, uma vez que eu não tenho ligante ali no meu eixo Z. Então, vamos ver como que fica isso lá no meu diagrama de energia. Considerando, então, o octaedro, eu tenho meu T2G. Gente, isso aqui é muito comum, tá? A gente vê nos livros mais avançados de química, eles têm dificuldade de colocar o T2G assim, eles colocam sempre assim, tá tudo bem, tá? Por exemplo, se eu tiver um D3, ele é 1, 2, 3, por exemplo, tá? Se ele é D6 de campo forte, 1, 2, 3, D6 de campo forte. Você pode preenchê-lo assim, ok? Eu sou old school e eu aprendi dessa maneira. Os livros mais modernos já trazem assim, porque remete o diagrama do modelo atual, que é aquele diagrama assim, ó, que a gente está acostumado a ver nos livros, tá bom? Mas tudo bem, pode fazer desse jeito aqui, não faz diferença. Então, eu tenho um alongamento do eixo Z, então vamos lá alongar o eixo Z, todo mundo que tem Z vai ser favorecido, como a gente acabou de ver ali no meu efeito Ian-Teller. Então, esse aqui é o meu efeito Ian-Teller. E o meu limite, que é o meu quadrado planar, essa energia vai abaixar mais ainda. Vai abaixar porque eu não tenho elétron no meu orbital Z, então vai abaixar muito. E aqui o meu DZ2 também abaixou demais. O meu DXY, gente, a natureza ela é perfeita. Se alguém abaixou demais, alguém tem que subir para energeticamente ficar equilibrado, né? Então, tanto que é desfavorecido o meu XY, é favorecido o meu XYZ, ok? Isso aí é a natureza. E aí, então, eu vou ter também o meu orbital DX2 menos Y2 lá em cima, porque ele vai ser desfavorecido porque não tem mais, porque agora ele vai ter uma repulsão maior, porque os meus ligantes estão todos nos meus eixos XY, então eles vão ser bem desfavorecidos, eles estão lá em cima. Então, por aqui é fácil a gente ver por que os meus complexos quadrados planares, eles são D8, porque aqui embaixo, olha, cabe exatamente 2, 4, 6, 8 elétrons. Vou até preencher aqui, 2, 4, 6, 8. E a situação de campo forte, ela é fácil de ser visualizada também, porque este orbital aqui, ele está muito acima. Se ele está muito acima, ele fica muito difícil de chegar até ele. Olha a diferença de energia que tem para esse último orbital e aquele último orbital que é preenchido aqui no D8 para este orbital. A diferença de energia aqui é muito grande. Então, não favorece outras geometrias. Eita. Somente para configurações D8 de campo forte. Como eu disse para vocês lá atrás,
o meu quadrado planar, ele de fato é um octaedro frustrado. E aqui a gente consegue ver por que ele é D8, né, gente? Por que é favorecido? Porque todo mundo ali embaixo é preenchido e eu não tenho que subir com um elétron ali para o meu X2 menos Y2.